anseios, nossos problemas. E vamos pedir assim também a companhia dos nossos anjos guardiões, anjos benfeitores e benevolentes, a nos acompanhar nessa noite no estudo. E durante o estudo possamos refletir para que possamos já agir de acordo com o Evangelho de Jesus, para que possamos ser verdadeiros servos do Senhor, agindo de acordo com a lei de Deus, a lei do amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós em todas as mulheres. Bendito é o fruto, nasceu o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desenlace. Que Deus os abençoe, ampare nossa irmã Andréia, que ela possa ser instrumento desse novo agir de acordo com o Evangelho. Que Deus te abençoe a todos, que assim seja. Obrigada, irmãozinho Linésio. Boa noite a todos. Bem-vindos. Eu vou tentar compartilhar com vocês o estudo, a leitura, né, para que a gente possa acompanhar juntos e também fazer os comentários. Eu fiz um recorte porque são só 40 minutos de exposição, mas eu gostaria da interação também, quem se sentir à vontade por desejar falar, escrever, pode abrir o áudio também, tá? Porque o tema não dá para a gente esgotar, né? Em 40 minutos. Mas, na realidade, eu busquei esse estudo, né? Deixa eu ver se já está compartilhando. Vocês estão conseguindo enxergar? Está num tamanho adequado? O que você acha? Eu acho que tá bom. Para mim tá bom. Tá, quem quiser que aumente, eu posso aumentar um pouquinho. Então, para esse estudo, eu busquei uma palestra do Saulo César, que é trabalhador na FEB, né, Federação Espírita Brasileira, porque algum tempo atrás eu tinha me deparado com um estudo dele, né, que ele faz, de Emmanuel, e no meio do estudo ele faz esse recorte do agir de acordo, e me chamou muita atenção. E aí, quando o Grupo Geluz fazia a organização, né, dos estudos, eu me deparei com essa coincidência, né? Coincidências existem? Será? Separei aqui uma citação de Joana de Ângeles a respeito do que são coincidências. O que será? Daqui a pouquinho eu encontro aqui a anotação e já falo. Eu achei muito providencial. Mas então, o agir de acordo no título que Emmanuel traz para a gente é de acordo com o quê? Ou quem? De repente a gente tem para a gente imediatamente a gente pensa, bom, Emmanuel, que é o mentor, que foi o mentor do Chico, né? E que trazia sempre uma citação do Evangelho para comentar e para detalhar para a gente. Então, a gente já deduz que esse agir de acordo é de acordo com o Evangelho do Cristo. E, se ele vem com um título desse, provavelmente, a minha inferência é que nós, né, encarnados aqui, não agimos de acordo. Ou agimos pouco, né? Bem pouco de acordo. E Emmanuel vem dar esse alerta com palavras um pouco firmes. Ele traz uma citação uma carta de Paulo a Tito, e aí a gente sente assim um puxão de orelha. Vamos fazer a leitura.
confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda boa obra. Paulo, carta a Tito, capítulo 1, 16. Bom, já começa com esse alerta, né? Agora ele vai explicar de que forma, de quem ele fala, e se essa reflexão nos serve para uma análise, né, uma autoanálise do que temos feito, né, com nossas obras, se desejamos nos aproximar do Cristo. E aí o primeiro parágrafo. O Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, tem papel muito mais alto que o de simples campo para novas observações técnicas da ciência instável do mundo. E aí, ele traz o comentário aqui do cristianismo redivivo, que é o Espiritismo. O que vem a ser esse redivivo, né? Ele traz as características do cristianismo. A segunda revelação, Jesus, que veio nos trazer o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E por que ele é redivivo? Será que nós compreendemos? Como é esse amor? Como é esse agir de acordo com Jesus e ter Jesus como mestre, né? Guia, modelo? Como nós temos feito e agido no nosso dia a dia? Esse chamado para reflexão, ele, ao mesmo tempo que traz esse aspecto da doutrina que é tríplice, ele tem um aspecto científico, filosófico e o religioso. E aqui ele cita, Emmanuel fala, que não é somente a ciência, o foco na ciência, as observações técnicas, né? A ciência que foca em algum objeto de pesquisa, observa para depois emitir teorias a respeito, que é muito importante, com certeza, né? Essa parte intelectual, Allan Kardec traz isso, inclusive no Livro dos Espíritos, a importância da aprendizagem intelectual para que a gente possa se instruir e ter uma clareza com relação ao que o Evangelho nos traz. Mas, sem a conexão do sentimento, que ele vai citar logo abaixo, fica praticamente intransponível esse caminho. E vamos lá, dando sequência. A Terra até agora, no que se refere às organizações religiosas, tem vivido repleta dos que confessam a existência de Deus, negando-o, porém, através das suas obras individuais. Bom, quando o César Saulo, trouxe esse comentário, ele trouxe também uma reflexão que eu achei muito importante, que eu não fazia ideia desse viés. A gente geralmente entra num patamar de julgamento quando vê algo errado no outro. Algo errado precisa ser consertado, né? E aí é muito mais fácil ver o erro do outro e julgá-lo. Mas ele traz assim: quando o outro erra, qual é a minha postura? Qual o meu papel? O que eu devo fazer se eu desejo, né, se eu tenho a vontade dentro de mim de seguir a minha forma, né, de acordo com a minha consciência, que eu tenho na minha consciência as leis divinas, né? Como eu devo agir? E aí ele cita, ele faz uma pergunta com relação ao conhecimento que nós temos diante daquele irmão que cometeu um erro, das encarnações. A pergunta que ele sugere: quantas encarnações essa pessoa tem?
Porque se eu tenho determinada consciência com relação ao que ele ou ela fez, de repente eu posso não fazer, ou eu faço e escondo debaixo do tapete, mas que encarnação que essa pessoa está? De repente ela está na encarnação de número 30 e eu estou na encarnação de número 1000. Isso não me torna superior, mas é uma forma de ter indulgência para com os erros dos outros. E aí ele nos convida a ter um olhar de espírito, porque se eu tenho um olhar de espírito aqui, se eu trago o cristianismo redivivo, e o cristianismo redivivo com o espiritismo é exatamente o amor do Cristo, mas as outras religiões que também trazem, né, o Cristo, o que tem de diferente? O que o espiritismo nos traz que acrescenta e nos tira um véu, nos educa com relação a essa doutrina? O que foi além? E aí, o Saulo traz para a gente essa interpretação. Ora, o espiritismo, né, além da imortalidade da alma, consciência da imortalidade da alma e da reencarnação, ele traz a nossa consciência para nossa programação reencarnatória. Todos nós que estamos aqui fizemos uma programação, exceto, né, as situações em que a encarnação foi compulsória, devido a alguma situação mais grave, e que, por misericórdia, os espíritos superiores nos dão essa oportunidade de reencarnar, mas a nossa escolha em estarmos aqui, ela segue um programa que nós mesmos aceitamos, nós mesmos participamos na nossa construção, né, do desejo de retornar e fazer melhor. E quando a gente tem esse olhar, esse pensamento, enquanto espíritos, muda muita coisa. Aí, ele não é mais aquele olhar do berço ao túmulo, né, que se encerra com a morte e que não nos traz a esperança de outras encarnações. Então, conscientes disso, a imortalidade da alma, a reencarnação e, principalmente, o nosso programa reencarnatório, que estamos aqui por escolha e que devemos estar no mundo com o olhar de espírito que somos, aí sim nós seremos um pouco mais indulgentes com o outro e conosco. É fácil? Não é, né, gente? Não é fácil. É fácil a gente, por exemplo, entra numa rotina amanhã de trabalho, aí amanhã, de repente, as pessoas com quem eu lido diariamente, ou alguém, um parente difícil no meu dia a dia, é fácil olhar para aquela situação e pensar assim, não, eu vou olhar com o meu olhar de espírito, eu não vou olhar com o meu olhar de encarnado. Não é fácil. Mas pensar dessa forma nos dá um consolo muito maior, porque eu olho para o outro muito mais além de simplesmente aquela vestimenta, né? Que a pessoa está temporariamente, assim como nós. Com esse recurso que temos, quaisquer recursos que nós tenhamos aqui como encarnados, materiais, para que a gente possa desenvolver e ter aquisições espirituais. Mas então, dando sequência, então, entendendo esse cristianismo redivivo, né, que é o espiritismo, com o olhar de espírito, e também fazendo uma reflexão com relação às organizações religiosas que até então, negando com as obras,
nós, com esse esclarecimento, temos mais responsabilidades, não é mesmo? E aí, na semana passada, quando a Lili trouxe para a gente o tema os embaixadores do Cristo, eu me pus a pensar aqui com essa comparação. Embaixadores somos todos nós, discípulos. E aí, o que temos feito, né? Quais são as nossas obras? Com o conhecimento que nós temos, com a busca, né, por conhecimento, esclarecimento e os ensinamentos de Jesus, o que temos feito dos nossos dias, das nossas rotinas, das nossas interações com os outros? E aí ele segue no parágrafo 3, falando do intercâmbio dos dois mundos, o visível e o invisível, né, de encarnados e desencarnados. De maneira direta, esse intercâmbio objetiva o reajustamento sentimental. Então, essas reencarnações são para que, além desse conhecimento intelectual, que nos esclarece, que nos explica os porquês de estarmos aqui, é para que possamos fazer um autoajuste e também dos nossos sentimentos. Para quê? Para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que fala sobre a consciência, onde está escrita a lei divina. Eu vou buscar ela aqui, acho que é a questão 621. A lei de Deus. Onde está escrito? Eu vou compartilhar aqui no chat, tá? Isso, Zeca. Eu amo a Deus e odeio seu irmão, ele é mentiroso, porque quem não ama seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Sim, é uma reflexão que traz para a gente essa sintonia, né, com a mesma passagem de Tito, de João, é isso, né? E aí, na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Se está em nossa consciência, o que fazemos com ela, com as nossas ações? Como assim? E aí, na sequência da mesma pergunta, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, nós trazemos, cada um de nós traz. Deus imprimiu em cada um de nós essa consciência. Que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Por que a gente precisa de falar tantas vezes que a lei divina está em nossa consciência? Essa luz, essa centelha divina está em nós. Por quê? E aí, é porque a gente esquece e despreza. E aí Deus deseja que ela fosse lembrada. E na realidade, nós esquecemos também porque nós precisamos esquecer as relações também, as experiências infelizes que tivemos no passado, mas necessárias para o nosso desenvolvimento, né? Então, por exemplo, as encarnações anteriores, em que fomos tiranos, romanos, né? E que fomos aqueles que colaboramos, né, na queda do Império Romano, na Inquisição, nas Cruzadas. E aí, o que fazer com essa consciência? Se acordarmos todos os dias com esse pensamento, enquanto espíritos, de todo o mal que nós causamos aos outros e a nós mesmos. Então, é a misericórdia divina também esse esquecimento. Porém, é nossa responsabilidade buscar melhorias. E a gente
descobre que eu não sou aquilo que eu fui e que eu fiz. Eu sou aquilo que eu desejo me tornar. Citação de Jung, né? A psicologia analítica. E aí, que Joana de Ângeles também traz em alguns dos seus livros, O Homem Integral, e alguns outros da série psicológica, que ela escreve através do Divaldo, né, que são cerca de 17 livros, tratando dessa psicologia, importante para que a gente possa se perdoar do que causamos, do que fizemos, mas ao mesmo tempo ter esperança, coragem, bom ânimo para continuar e fazendo melhor do que o outro, fazendo melhor do que nós mesmos a cada dia, né? Dando continuidade, como conciliar o conhecimento de Deus com o menosprezo aos semelhantes? E aí? Que pergunta forte, né? Menosprezar o outro, seja por questões materiais e por questões também espirituais. Quando nós agimos dessa forma, e aí eu gostaria aqui de trazer o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai, causas das misérias humanas. Porque nós agimos dessa forma, por quê? Por que será que a nossa memória é do mundo primitivo ou do mundo de regeneração? Nós podemos ter uma memória daquilo que ainda não passamos? A gente pode ter memória de um mundo de regeneração se nos foi apresentado, né, no Livro dos Espíritos, a pluralidade dos mundos, e também no Evangelho. Há muitas moradas na casa do Pai. Se nós sabemos que a Terra não é um único planeta e que outros mundos habitados com progressos, com espíritos encarnados em estágios diferentes, também habitam entre nós, só a NASA já catalogou cerca de 200 milhões. Me ajudem se eu estiver incorreta, eu não sei se milhões ou bilhões, tá? Mas só de ser 200 milhões, imagine, a gente não consegue mensurar. E aí, espíritos inferiores, superiores, né, em estágios diferentes, também buscando progresso como nós. E aí, nas causas das misérias humanas, nesse mundo em que vivemos, de provas e expiações, anterior a ele, a memória que temos é de mundos primitivos. Então, essa é a nossa melhor encarnação. E aí, o que fazer quando ainda continuamos com as misérias e com as aflições? Quero fazer a leitura dessa separação aqui. Só um momentinho. Esse capítulo 3, item 7, no finalzinho dele. Figura-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão. E ela é simultaneamente tudo isso. Uma penitenciária, um hospital, um local doente, de enfermidade. E compreender-se-á por que as aflições sobrelevam aos gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram, nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Ora, assim como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões,
também na Terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curam e da prisão os que se cumpriram suas penas, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Ou seja, estamos aqui nesse mundo escola, dando continuidade lá, e isso, irmãozinho, não usamos nosso olhar de eternidade. E aí, nós não nos reconhecemos enfermos. Nós reconhecemos o outro enfermo. E aí, haja terapia para que a gente consiga descobrir que também somos enfermos. Haja terapia, haja estudo espírita sobre autoconhecimento, reforma íntima, para que a gente possa aceitar a nossa condição de enfermos, para que a gente possa ter indulgência, tolerância, paciência com o outro, que também enfermo caminha conosco. Será que a gente teria um olhar crítico? Vamos imaginar, numa escola, alguma criança de 10 anos de idade, que se encontra ali no 6º ano, e outra criança que está no 8º, né? 2 anos à frente. E aí, será que quem está à frente olha para aquela criança no 6º ano que cometeu algum erro relacionado ao tema escolar ou alguma disciplina, tirou nota baixa na prova, aquela pessoa, aquele outro aluno, olha com ar de condenação? Olha para ela e pensa, nossa, que absurdo, olha o que ela errou, que coisa simples? Talvez. Mas, geralmente, o nosso olhar, eu já estive ali. Vai passar. Você vai chegar, vai desenvolver, vai passar de ano, se tomar recuperação, você vai fazer o seu melhor. Geralmente, o nosso olhar é de compaixão, principalmente quando se trata de uma criança. Na medida em que nós nos tornamos adultos, esse olhar, ele perde essa singela, essa naturalidade, esse olhar, né, da criança, ao passo que deveríamos continuar com o olhar de eternidade. Somos eternos. O Haroldo Dutra, também, numa palestra a respeito de... Estou em dúvida aqui com o título, eu vou achar, depois eu passo. Mas me marcou, justamente nessa passagem, ele dizendo sobre o olhar também que devemos ter das nossas diversas encarnações e de perdão com os nossos erros próprios, porque é como se a gente estivesse buscando, através das encarnações, quando erramos, uma fidelidade reencarnatória, porque fazíamos assim. Aristóteles, filósofo grego, né, que foi aluno de Platão, que foi aluno de Sócrates, citou que nós somos aquilo que nós fazemos repetidamente. Então, excelência, portanto, não é um ato. Não é um ato apenas. É uma rotina. Repetir diversas vezes a mesma ação para que a gente possa desenvolver excelência. Repetir diversas vezes em contextos diferentes, não exatamente o mesmo contexto. Outro filósofo também que eu gosto da citação é o Heráclito, que fala que um homem, o mesmo homem, não banha 2 vezes no mesmo rio. Por que não? Porque não será o mesmo rio, as águas serão diferentes, e não será o mesmo homem. No momento em que ele retornar para aquele rio e pisar, ele terá sido outro, terá desenvolvido mais virtudes, terá tido
cometido erros e aprendido com eles. E aí, quando nesse trecho aqui do capítulo 3, esse item 7, nos fala claramente, Allan Kardec nos fala claramente que estamos aqui no planeta Terra, enfermos, buscando essa cura, Emmanuel também traz para a gente aquela outra citação do Cristo. Ele veio aqui para os sãos. Para quem que ele veio? E aí, se nós desejamos seguir o Cristo, se ele é nosso modelo e guia, e às vezes nós sentimos esse abismo, né, de distância com relação aos atos do Cristo, podemos também buscar outros benfeitores que também são inspiração, né? Chico Xavier, Madre Teresa, tantos outros, Buda, outros também anônimos que fazem tanto bem. Eu gostei muito que ele lhe trouxe a Dona Odete semana passada. São tantas pessoas que, com a sua simplicidade, tocam o nosso coração, com certeza são embaixadores do Cristo. E, dando sequência aqui, ó, as antigas escolas religiosas, a força de se arregimentarem como agrupamentos políticos do mundo, sob o controle do sacerdócio, acabaram por estagnar os impulsos da fé, em exterioridade que aviltam, humilham as forças vivas do espírito. Aqui nessa passagem, nós podemos identificar que Emmanuel traz uma visão desse cristianismo equivocado, que buscava mais os poderes, no período principalmente da Idade Média, das expansões marítimas, das conquistas de territórios, e dessa violência com as outras culturas, né? Em descobrindo e colonizando outros, havia esse apagamento, né, da cultura dos que aqui já estavam, por exemplo, no caso do Brasil colônia. E aí, usando dessa força, essa citação aqui, acabaram por estagnar os impulsos da fé. Foi um período que na história é conhecido como Idade das Trevas. E aí, com o Iluminismo, vieram também a noção de fraternidade, liberdade, porém, ao mesmo tempo, vieram junto com essa vontade de lutar contra esse período de escuridão, vieram também algumas revoltas. A própria Revolução Francesa, Revolução Francesa, com os conceitos de liberdade, fraternidade, ou a morte. Se a gente busca o próprio Gustavo Ramalho, com o estudo dele, que é muito importante sobre esse período, nos traz que nós também matamos muitos na guilhotina em nome dessa liberdade, dessa fraternidade, dessa igualdade. E aí, quando nós desejamos que nossos direitos sejam respeitados, mas nós agimos de forma violenta com o outro, seja ela física ou psicológica, nós também estamos agindo da mesma forma. E aí, eu queria trazer uma outra citação, um outro texto, um finalzinho de um texto do Emmanuel, que ele fala ante o divino médico, aquele momento que eu fiz a citação, não são os que gozam de saúde que precisam de médico.
É um pedacinho. Vou colocar aqui no chat, tá, gente? Se faltar um pedacinho, eu completo depois. Então, os espíritos enfermos, com ficha especificada nos gabinetes de tratamento. Olha só, nessa conclusão, esse texto do Emmanuel é do livro da Esperança, o capítulo 78, Ante o Divino Médico. No finalzinho, olha só o que ele nos esclarece. Ele se inclui, somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento, instalados nas esferas superiores. Ou seja, os espíritos superiores têm a nossa ficha de tratamento. Cada um de nós tem sua ficha de tratamento espiritual. Saber disso, gente, é realmente consolador. Por quê? Estamos sob constante amparo. E aí, olha só, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham. Não somente os nossos anjos de guarda, realmente são grupos de benfeitores que nos acompanham. E aí, basta fazermos sintonia. Ao longo do dia, a gente se esquece muito dessa sintonia. Eles nos analisam as nossas ações e reações, mas é preciso considerar que o facultativo, ou seja, o livre-arbítrio, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, porque não pode salvar o doente nem auxiliá-lo de todo se o doente persiste em fugir do remédio. Ou seja, muitas vezes nós nos afastamos do remédio. Parece até que a gente não quer se tratar. Por quê? Muitas vezes nós persistimos em continuar com aquelas ações anteriores ligadas às encarnações anteriores, dos nossos antepassados. Os atavismos, né, que são aquelas memórias dos antepassados, das nossas discussões, brigas, e aí há uma reprodução dessas emoções. Por isso que lá no início, Emmanuel fala da necessidade de reajustamento sentimental. Mas como eu vou me tratar se eu não me reconheço doente? Como eu vou me tratar se eu acho que as emoções desequilibradas e desajustadas são só do outro? Um exemplo disso, nesse trabalho fantástico, né, dos Alcoólicos Anônimos, é essa premissa, que eles aceitam como paciente em tratamento aquele que se reconhece doente. Porque se for a família que deseja levar, né, de forma compulsória ao tratamento, e o paciente nega estar enfermo, o que acontece? Não há tratamento. Então, eu quero fugir do remédio porque eu não me reconheço doente. E aí, os nossos desequilíbrios emocionais, quando nós não reconhecemos da mesma forma, é como se estivéssemos fugindo, né, desse tratamento. E aí, chega no finalzinho, Emmanuel, depois que puxou bem a orelha, ele vem soprando, assoprando com um pouquinho mais de entendimento a doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da Terra e do infinito, com bases profundas e amplas no Evangelho, floresce entre as criaturas com características de nova revelação.
para que o homem seja, nas atividades vulgares, real afirmação do bem que nasce da fé viva. Nova revelação. Aqui, as bases da doutrina, a terceira revelação, o homem em conexão, o homem novo, né? A gente lê muito essa referência do homem velho, e desse nosso desejo de buscar as ações do homem novo, que são futuras, elas são do mundo de regeneração. E aí, o importante é fazer essa conexão com essa centelha, com essa luz. A música as músicas, né, de harmonização citaram exatamente isso. As guerras, né, tudo que nós vemos ao nosso redor, interpretando que, né, o mundo está em perdição e que todos nós estamos desequilibrados psicologicamente, espiritualmente, é, na realidade, um convite para que possamos fazer a nossa reforma. De alguma forma, todos nós estamos ligados a essas práticas. E o outro que ainda insiste, né, na guerra, em todas as formas violentas de relações sociais, ele ainda não descobriu o Cristo. E essa pessoa não precisa de críticas e apontamentos. Eu sei que é difícil, mas nós também precisamos desse perdão, desse reconhecimento por causa dos nossos próprios erros. Essa pessoa precisa de auxílio. E aí, nós só conseguimos ter esse olhar para auxiliar se nos reconhecemos espíritos. Mas espíritos todos os dias, em todas as situações, nesse finalzinho aqui, nas atividades vulgares, nas atividades mais simples. Somos espíritos em desenvolvimento, rumo ao progresso. Somos imperfeitos, mas perfectíveis. Eu tenho muito mais coisa para falar. Vocês querem ficar aqui mais ou menos uma meia hora, uma hora? Se vocês quiserem, eu separei algumas coisas, porque, na realidade, tudo isso é muito importante para quem, né, prepara o estudo. O agradecimento é pela oportunidade de acessar coisas que eu não acessaria se eu não tivesse me preparado, né, buscado outras citações, e é muito bom buscar essas outras referências. É uma oportunidade de refletir sobre as ações, né? Tudo isso que eu tenho buscado para desenvolver as minhas as virtudes, o que está escondido, e buscar respeitar o outro, né? No seu estágio evolutivo. Que sigamos de acordo com nossa fé em obras, para que não seja uma fé morta. Isso aí, irmãozinho. E é isso. Se alguém quiser fazer alguma perguntinha, estou vendo que tem alguns universitários aí que podem ajudar. Posso ajudar. O que eu não souber responder, busco em outras referências. Algum comentário? Gente, desculpa, eu fiz assim um recorte e achei forte, né? Achei uma responsabilidade tratar de questões da forma como Emmanuel traz, que são fortes, são afirmações assim, chamando a atenção para que a gente possa ter essa autocrítica com relação ao que nós andamos fazendo até aqui, até então. Com o espiritismo, é muita responsabilidade. A Virgínia fala, né? Espiritismo não é para quem quer, é para quem tem coragem. Não é fácil. Às vezes a gente dá 3, 4 passos para trás, porque se surpreende ao perceber
que nós somos, né, responsáveis por praticamente todas as situações infelizes que nos visitam. E ao nos depararmos com isso, a gente precisa diluir, né, um pouco isso tudo. Enfim, aí, após a prece final, vai ter o reiki coletivo, e eu agradeço a todos pela paciência, pela presença, pelo ouvido. Vamos, então, dar continuidade a essa sintonia que fazemos. Estamos aqui todos reunidos, buscando os ensinamentos de Jesus, buscando praticar em nosso dia a dia uma conexão com o homem novo, um ser humano em constante mudança. Que possamos aceitar essas mudanças, buscar essas mudanças, além dessa conexão com o Cristo, de forma a nos perdoar por tantos erros, por tantos julgamentos, e que possamos olhar o outro, assim como nós, como espíritos em evolução. Somos espíritos, estamos aqui com essa vestimenta para nosso aprendizado. Mundo escola, estamos em tratamento, desejosos de progresso, de fazer melhor cada situação simples que nos visita a cada dia. Que possamos, então, permanecer em nossos lares, aonde possamos estar com mais harmonia, mais sintonia, com as leis divinas, que possamos manter essa harmonia em nossa semana, que a paz de Jesus esteja em nossos corações, assim seja, se conosco Jesus hoje e sempre. Assim seja. Assim seja. Tchau, gente, boa semana. Assim seja, um abraço para todos, boa noite. Tchau, Assim Tizé. seja. Um abraço, André. Obrigada. Um abraço. Boa noite, com Deus. Boa noite.